Oi meninas! Hoje eu vim dar dica de como vocês podem pintar olhinho na sua boneca. Como muita gente falou que tinha dificuldade, que não sabia, então hoje eu vim dar essa dica pra vocês. E eu aconselho que vocês façam primeiro um teste num pedacinho de malha, antes de fazer direto na boneca. Porque aí não tem como errar, né, gente? Pra começar, a gente vai usar essa caneta. Essa caneta a gente usa para fazer o risco antes de fazer a pintura. E ela é bem interessante, gente, porque a gente consegue fazer o risco e mesmo que saia errado ou fique borrado alguma coisa, vocês conseguem apagar depois com o ferro. Então não tem problema nenhum. Podem fazer sem medo de errar. Porque cada vez que você fizer na sua boneca, você vai conseguir apagar. Não vai ter problema. Eu vou demonstrar aqui pra vocês, só pra vocês terem ideia de como funciona. Eu vou usar um Babyliss, porque eu não tô com ferro aqui agora, mas funciona da mesma forma. Olha, a gente passa e apaga totalmente. Não fica nenhum vestígio da tinta, ó. Apaga tudo direitinho. Então, quando você for riscar na sua boneca, não vai ter problema. Quem não tiver prática, tiver medo, pode usar, que ela é ótima. Eu paguei R$ 12. Você encontra em armarinho ou na internet também tem. Eu já fiz o risco aqui para adiantar. Então, a gente faz a boquinha, os olhos e o nariz. Outra dificuldade é a questão do pincel para pintura, né? Então, para fazer essa parte branca do olhinho, eu recomendo esse pincel aqui. Ele é um pincel chanfrado. Ele facilita na hora que você vai fazer a curvinha nessa parte do olho, parte branca. Então, você vai pegar a tinta. Geralmente eu deixo na tampinha mesmo. Vai usar um pouquinho de água para molhar o seu pincel. E um paninho para você secar bem o pincel antes de passar a tinta na pintura. Para não correr o risco de borrar, gente, porque borra mesmo. Pega a sua tinta. Molha o pincel. Seca bem. E pega um pouquinho de tinta. Vai passando aos poucos. Não precisa ser a tinta muito líquida, gente. Eu prefiro a tinta um pouco mais firme, porque a malha, ela é diferente do algodão cru. Ela pode espalhar a tinta, então pode borrar. Então, você tem que sentir primeiro a textura da tinta e ir vendo se ela não vai espalhar. Pode pintar. Você vai pintar primeiro as duas partes brancas do olho. Contorna bem direitinho. E a gente vai esperar secar para poder passar a parte marrom, que seria a pupila, né, do olho. Bom, depois que você pintou os dois, você vai deixar secar. Como eu já tinha pintado antes, eu tenho uma outra que já tá seca, que eu deixei para adiantar aqui para vocês. Então, agora a gente vai pintar a parte da bolinha do olho. Antes de começar, lava esse pincel que você utilizou para a tinta não ficar dura, porque quando você for usar de novo, ele já tá novinho.
Agora a gente vai utilizar esse pincel que ele tem essa curvinha, tá vendo? Ele é curvadinho. Porque quando você for fazer a parte da bolinha do olho, ele já vai te ajudar na curva. Se você tiver dificuldade, você também pode ir virando o tecido depois. Pega um pouquinho de tinta, sente a textura e vai passando. Aos poucos você vai fazendo essa curva da bolinha do olho. Uma dica é a respeito da posição da sua mão. Tenta deixar ela firme e mexer só essa parte. Encosta bem e sente a firmeza, porque se você deixar ela fora, você vai acabar tremendo. Então, só essa parte que vai mexer. E vai fazendo a curva. Quando você chegar embaixo, vira o tecido para facilitar, vai virando. Até terminar o total. Você vai virando o quanto você achar que é necessário. Até encontrar com a outra parte que você começou. Espalha bem a tinta. Vai deixando bem redondinho. Conforme você vai virando o tecido, você vai vendo a forma do seu olho. Vai acertando. E vamos fazer a mesma coisa no outro olho agora. Conforme você vai pintando, você vai observando o olho do outro lado, para ver se você vai estar fazendo exatamente igual. Eles têm que ficar bem direitinho, um igual ao outro. Vai fazendo a curvinha, vai girando o tecido. Lembra de deixar sua mão bem firme, para não correr o risco de sair da linha que você está seguindo, né? Pode fazer com cuidado, não tem pressa. Espalha bem a tinta para a malha absorver. Se tiver necessidade, depois que secar, você pode passar mais um pouquinho de tinta. Porque às vezes ela clareia um pouco. Você precisa passar novamente. E tá pronta essa primeira parte. Lembra de lavar o seu pincel para deixar ele reservado, porque a tinta vai ficar dura. Então você já lava. Agora a gente vai usar outro pincel para fazer esses contornos, que vai ser esse pincel aqui. Molha. Seca bem e pega um pouquinho de tinta. Vamos fazer o nariz. Esse pincel, ele tem uma pontinha bem pequena, bem fininha, tá vendo? Então ele ajuda muito para fazer esse tipo de detalhe. Pega bem pouquinho tinta mesmo e vai bem devagar, contornando o risquinho do nariz. Agora
A gente vai fazer o contorno do olho. A parte de baixo. Vai girando, se for necessário. Começa do meio e vai espalhando para os lados. Fica mais fácil. Do mesmo jeito no outro. Começa do meio, espalhando para o lado. Agora você vai fazer o contorno do olho mesmo. Começa do cantinho da pupila, vai passando bem devagar. Contorna. Se você sentir que o pincel tá um pouquinho a tinta dura, você molha novamente, seca bem e pega a tinta novamente. Você tem que ir sentindo a textura da tinta. Pode ir fazendo aos pouquinhos mesmo. Tem gente que consegue fazer o risco inteiro, mas como o pessoal tá começando, eu quero mostrar que dá pra fazer aos pouquinhos. Bem devagar você vai contornando. Em volta. Finalizou. Agora, no próximo olhinho. Da mesma forma. Tomando cuidado para não bater no outro olho, para não borrar, gente. Como eu falei para vocês a respeito de borrar, eu vou mostrar aqui o que pode acontecer. Se você molhar o pincel e não secar ele direito, e passar, pegar muita tinta e passar, vai acontecer isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A tinta vai espalhar, vai ficar correndo na malha. A água vai espalhar a tinta e vai ficar borrado. Então, vai estragar toda a sua pintura. Por isso que eu falei para vocês que você tem que sentir a textura da tinta antes. Testa o seu pincel também, testa os riscos dos pincéis que vocês vão usar. Testa antes para poder você fazer o seu rostinho, para não ter perigo de borrar na sua boneca. Finaliza o olho, o contorno